Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Bom estarmos juntos na presença do Senhor, para cultuarmos a Ele, na comunhão. É bom revermos os irmãos nesse dia, em que nós temos mais oportunidade de cultuarmos. O propósito de estarmos aqui é realmente adorarmos ao Senhor, cultuarmos a Ele. Que você abra o seu coração, que você se disponha, que você se alegre na presença do Senhor, que você seja abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Que você se coloque na presença dEle como um verdadeiro adorador, porque Ele está neste lugar. A palavra dEle diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está. Ele está aqui porque Ele é fiel, Ele nos abençoa, Ele nos agracia, Ele derrama as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto de Charles Spurgeon que tem por título Alimento e Descanso. É baseado no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 15, que diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Esta é uma palavra, uma promessa do Senhor. Sob os cuidados do pastorado do Senhor, os crentes são plenamente alimentados. O alimento deles não é uma porção de meros pensamentos humanos, vazios e insatisfatórios. O Senhor os alimenta com a sólida e consistente verdade da revelação divina. Nas Escrituras existe verdadeiro nutriente para a alma, trazido ao coração por intermédio do Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele mesmo, é o verdadeiro alimento que sustenta a vida dos crentes. Neste versículo, nosso grande pastor promete que Ele mesmo nos dará essa nutrição sagrada. Se no dia do Senhor, nosso pastor terreno está com as mãos vazias, isto não acontece com o nosso Senhor. Depois de ter sido nutrida com a verdade sagrada, a mente descansa. Aqueles que Jeová alimenta encontram-se tranquilos. Nenhum cão os inquietará, nenhum lobo os devorará, nenhuma tendência inquietante os perturbará. Eles se deitarão e farão a digestão do alimento que têm saboreado. As doutrinas da graça não apenas sustentam, elas também consolam. Nelas temos os recursos para edificarmos nossa vida espiritual e repousarmos. Se os pregadores não nos oferecem descanso, olhemos para o Senhor em busca de descanso. Hoje, que o Senhor nos alimente no pasto de sua palavra e nos faça repousar nele. Que esse dia não seja marcado por qualquer tolice, nem por qualquer inquietação, e sim por meditação e paz. Que a palavra do Senhor realmente nos alimente, que nós desfrutemos juntos da comunhão, estarmos na presença do Senhor. Põe-se de pé no seu lugar, vamos orar. Vamos agradecer ao Pai por esta oportunidade de estarmos juntos. Vamos agradecer ao Senhor, que é o nosso pastor e cuida das nossas vidas. Ele é fiel e nunca falha. Apresenta a sua vida diante dele. Senhor, estou aqui para cultuá-lo, para adorá-lo, para ser alimentado pela tua palavra, para cantar louvores em adoração ao teu nome. Faça essa oração nesse instante em nome de Jesus. Pai Celeste, graças te damos por estarmos aqui nesta noite. Aqui estamos reunidos no nome de Jesus e sabemos que tu estás presente, porque o Senhor é fiel. Nesta noite, abençoa-nos mais uma vez, nos permitindo adorá-lo, cultuá-lo, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor. Queremos cantar, ó Deus, louvores em adoração ao Senhor. Queremos, ó Deus, compartilhar a tua palavra. Queremos, na comunhão, ó Deus, adorar. Alimenta-nos, Senhor, pois precisamos de ti todos os dias. Precisamos do Senhor em todos os instantes. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso alimento. O Senhor é o pão vivo, Jesus.
que alimenta a nossa alma, que dessedenta a nossa sede espiritual. Eis-nos aqui, que a tua bênção repouse sobre nós. Recebe o nosso culto, pois estamos reunidos aqui para adorar a Ti, a honra, a glória, o louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor seja louvado. Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Amém. Glória a Deus. Que bom te ver. Bom estarmos aqui juntos. Eu espero que o propósito do seu coração seja em adorar o Senhor, seja em glorificar o nome do nosso Deus, juntos aqui, celebrando a Ele, digno da sua celebração, digno das suas palmas, da sua alegria. Amém, amados? Glória a Deus. Então vamos celebrar o nome do nosso Deus, cantando, salmodiando a Ele com toda a alegria. Aleluia, Senhor.
para o Senhor. Então todo louvor, tudo que você estiver direcionando aqui, nesta noite, é para Deus. Então adore, celebre a Ele, glorifique e exalte o nome dEle, porque é Ele que nós viemos celebrar. É a Ele que nós colocamos o nosso coração e a disposição de celebrar todo o tempo. Por isso nos quebrantamos diante da presença dEle. Aleluia, Senhor. Deus, é um prazer estar aqui, Senhor, glorificando e exaltando o teu nome. Ah, Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos conhece mais profundo do nosso coração, Senhor. Sonda-nos, ó Deus. Nós te adoramos, Senhor.
Pai, constantemente. Constantemente, em todo tempo. Eu acredito que com cada um de nós aqui, cada um de vocês podem testemunhar e falar do amor de Deus, da bondade dele sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas. Ele é bondoso, ele é misericordioso, ele cuida de nós em todo o tempo. Sair a levantar, a pegar o volante, a viajar, fazer longas viagens, as de perto, até mesmo atravessando essa rua. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado dos nossos filhos. Deus tem livrado os nossos filhos nas bicicletas, pelas ruas, Deus tem livrado, cuidado dos nossos funcionários e maquinários. Deus tem cuidado de nós em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Eu queria que você meditasse, lembrasse dessa bondade de Deus em sua vida, esse cuidado dele. Com pouca reflexão você consegue lembrar do que ele fez com você, do que ele fez pela sua família, pelo seu amigo, do que ele fez por esta igreja, do que ele fez por todos nós. Vamos declararmos emoção para ele. Eu estou em suas mãos.
Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Bom estarmos juntos, cultuando ao Senhor, em adoração a Ele, e a graça dele permaneça sobre nós. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, e é de fato uma alegria muito grande nós podemos comemorar esse dia, devido à importância da família, a importância da paternidade, e nós louvamos a Deus pelas nossas famílias. Eu quero ler a palavra do Senhor, no livro dos Provérbios, capítulo 4, e trazer uma palavra alusiva aos dias dos pais, uma palavra para nós, pais e filhos, e certamente abrangendo toda a família, que nós ouçamos e recebamos do Senhor a palavra em nome de Jesus. Provérbios capítulo 4, quanto lemos, as crianças vão para a sua sala hoje? Isso, quanto encontramos aí, Provérbios capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não a desampares, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, esse é um texto de Salomão falando da sua experiência como pai e como filho. Eu não quero pregar propriamente nesse texto, mas tomá-lo como uma base para trazer aqui alguns conselhos a nós, pais e filhos. Salomão nos diz que ele instrui os filhos a ouvir a instrução dos seus pais, estarem atentos para conhecer, para entender e buscar sabedoria, porque as palavras, os ensinamentos da sabedoria são boas, nos diz ele aqui. E ele diz que quando ele era menino, quando ele era bem pequeno, com o seu pai, com a sua mãe, que ele ouvia os ensinamentos, ouvindo que deveria ter no coração, reter no coração as palavras do seu pai, os mandamentos, todo o ensinamento que o seu pai lhe passava, para que ele pudesse viver. Ele tinha que adquirir a sabedoria. Sabedoria, nós oramos a Deus para buscarmos sabedoria, mas não dormimos e acordamos sábios. Sabedoria é alguma coisa que se adquire, entendimento é alguma coisa que se adquire, e que nós conquistamos. Nós não vamos recebendo automaticamente conhecimento e sabedoria, ao contrário, nós devemos adquirir. E então Salomão diz que nós devemos adquirir e não esquecer dos ensinamentos, da verdade, da sabedoria, que nós não devemos nos apartar desse conhecimento, dessa sabedoria, porque a sabedoria nunca nos desampara, ela nos guarda. Se nós amamos a sabedoria, amamos o conhecimento, se nós amamos a palavra, se nós buscamos, nós seremos amparados e jamais seremos desprezados pela sabedoria. Então, se nós nos apegarmos à palavra, certamente nós seremos abençoados. Então, buscar sabedoria é necessário em todo o tempo, buscar o conhecimento é necessário em todo o tempo. Nós habituamos fazer cursos e estudarmos para tudo na vida. Tudo na vida se tem conhecimento específico, aprendizado, cursos diversos para aprender sobre tudo. A família não é diferente.
Apesar de nós vermos tanta gente constituindo família sem se instruir, sem conhecer, sem se habilitar, mas é necessário se habilitar para ter uma família, é necessário buscar o conhecimento, a sabedoria para ter uma boa família, para ser um bom pai, para ser um bom filho. E hoje eu quero falar mais especificamente, trazendo aqui alguns conselhos aos pais e filhos. É claro que você que é mãe, mulher, não estará fora desse ensinamento, porque são princípios que regem a família, que servem para a vida cotidiana, do dia a dia, mas eu quero no dia de hoje falar apontando para os pais e filhos. Eu quero trazer 3 conselhos para os pais e 3 conselhos para os filhos. Amém? Primeiro para os pais. Seja pai e terás um filho e um amigo. Se fores amigo, não terás nenhum dos dois. Esse é o primeiro conselho. Seja pai, a você pai, a mim. Seja pai e terás um filho e um amigo. Seu filho vai ser seu filho e seu amigo. Mas se você tentar ser amigo, você não vai ter nenhum dos dois. Você não vai ter nenhum filho e nem um amigo. Isso é algo muito simples de entender, algo muito claro, que nós temos falado tantas vezes e grandes estudiosos têm falado sobre isso. O papel do pai é ser pai, não é ser amigo. Apesar de que isso emocionalmente parece ter algum valor, mas na prática não tem nenhum valor. Pai tem que ser pai não tem que ser amigo. Puxa, mas eu não posso ser amigo do meu filho? Se você for pai, depois você vai ter um filho e um amigo. O que é ser pai e o que é ser amigo? Ser pai é cumprir o seu papel. Papel de pai, de criar, de educar, de ensinar. Amigo tem uma conotação de igualdade, de companheirismo, onde há uma cumplicidade. Nós não temos essa cumplicidade, nós pais não temos essa cumplicidade com os nossos filhos, de companheirismo. Nós somos pais, autoridades sobre os nossos filhos, e devemos ser exemplos, dizer, siga-me, não é ande ao meu lado, me siga, eu sou responsável por você e vou cuidar de você como pai. Fazendo isso, no futuro, nós teremos um filho que será nosso amigo. Enquanto estiver na nossa responsabilidade, enquanto estiver no período em que nós conduzimos, em que nós cuidamos, nós devemos exercer o papel de pai para com os nossos filhos. É claro que isso vale também para as mães, mas especificamente quero falar aqui aos pais. Nós devemos exercer o nosso papel de pai. Eu não vou me alongar muito, porque são 6 pontos e os irmãos que me conhecem sabem muito bem que eu queria falar um tantinho de tempo aqui. Eu acredito que você tenha entendido a mensagem. Então muita gente fala assim, eu quero ser amigo do meu filho, eu quero ser amigo. Entendeu? Eu quero ser a melhor amiga da minha filha, eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Puro engano. Eu estou falando de filhos pequenos, adolescentes, jovens. Vai chegar lá uma hora em que você vai ter o seu filho, que ele vai se tornar um grande amigo. Entendeu? Um grande amigo. Amigo tem a conotação de igualdade, amigos se conflitam, amigos discutem, amigos ficam com raiva um do outro, amigos se tornam inimigos, pais e filhos não. Entendeu? Filho pode ter o comportamento que ele quiser. O pai tem que continuar assim, eu sou seu pai, eu vou aqui. Vamos em frente, me siga. Eu sou seu pai, não sou seu amigo. Eu sou mais do que amigo. Eu sou seu pai. É isso que nós precisamos transmitir para os nossos filhos. Você que é pai, ou você que ainda não é pai, no dia que você tiver filho, você fala assim, põe na sua cabeça, você pai. É uma tentação muito grande querer ser amigo. É uma tentação muito grande. Mas você precisa ser pai e falar assim, eu assumo a responsabilidade de ser pai, não importa a situação, eu serei pai do meu filho. Sigamos adiante, segundo conselho. Não só cuide do seu filho, ensine-o a se cuidar. Esse é outro conselho que eu hoje quero deixar para os pais. Não só cuide do seu filho, ensine-o a se cuidar. Nós devemos cuidar dos nossos filhos? Devemos. Desde que os nossos filhos nascem, eles requerem cuidados. Eles precisam de cuidado. E nós oferecemos aos nossos filhos o cuidado.
E nós, por toda a vida, queremos cuidar dos nossos filhos. E é natural que a gente queira cuidar dos nossos filhos. Só que o processo natural de relacionamento entre pais e filhos, e aqui eu quero colocar os pais, é que cada vez, quanto mais você cuida, mais desnecessário deve se tornar esse cuidado. Se não for assim, o processo não está natural, o processo não está normal, o processo não está bom. Quanto mais eu cuido quanto mais um pai cuida do filho, mais desnecessário se torna o cuidado, entendeu? Mais desnecessário se torna o cuidado. Não é quanto mais eu cuido, mais ele precisa do cuidado. Quanto mais eu cuido, o filho precisa se tornar mais independente, não mais dependente do meu cuidado. Então eu preciso cuidar do filho de maneira tal que ele vá se tornando independente, que ele vai precisando cada vez menos do meu cuidado. E como a gente faz isso? Ensinando o filho a se cuidar. Então a gente cuida, a gente protege, a gente ensina, a gente orienta, mas nós precisamos ensinar os filhos a se cuidarem. Se nós não fizermos isso, nós estamos falhando no nosso papel, na nossa missão, no nosso objetivo. Entenderam, meus irmãos? Então nós precisamos disso, não só cuidar dos nossos filhos, mas ensinar os nossos filhos a se cuidar. Você precisa aprender a se cuidar. Porque há tantos, inclusive, filhos de crentes que vão para a faculdade e hoje estão no terror. Isso é geral. Há muitos casos de filhos que vão para a faculdade e se perdem, porque não aprenderam a se cuidar. É um terror para nós. Não há nenhum de nós que não se preocupe com isso. Porque enquanto os nossos filhos estão crianças, adolescentes, eles vão para a escola, voltam para casa, como eles moram na mesma cidade, tem um comunicado ali dos professores, da direção, você vai na escola e tal, até o ensino médio ser chamado, não é assim? Não é assim que até o ensino médio, os pais são responsáveis, antes do filho fazer 18 anos, os pais são responsáveis por ir lá, matricular, qualquer situação, os pais são chamados e os filhos estão ali, de um certo modo, ligados, sujeitos aos pais. Então, sob o cuidado dos pais. Mas terminou o ensino médio, normalmente eles chegaram à maioridade, vão para a faculdade ou vão estudar alguma outra coisa e vão fazer o curso técnico e aí juntou, casou com a maioridade, uma certa independência, onde não tem os pais mais precisam matricular, assinar por eles, onde não tem professor mandando bilhetinho para o pai, ou que o pai precisa ir lá responder por ele, e aí? Agora é ele com ele mesmo, ele precisa aprender a se cuidar. Isso não quer dizer que os pais não possam ajudar os filhos, isso não quer dizer que os filhos não possam pedir ajuda aos pais, mas eles precisam aprender a caminhar sozinhos. Então nós precisamos cuidar disso, nós precisamos ser responsáveis por isso, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a se cuidarem. E aí eu poderia citar aqui muitos exemplos, claro, os irmãos já sabem, né? Desde pequeno, se a gente dá tudo na mão dos filhos, tudo na mão, eles nunca aprendem coisa alguma, eles nunca aprendem a se cuidar. E não é por uma questão de porque lá em casa nunca precisou. Não, a carne é a casa não que precisa, não. Sua casa pode nunca ter precisado. Alguém pode ter uma condição financeira muito boa e que pode realmente oferecer aos filhos tudo na mão. Alguém pode ter essa disposição. Na minha casa tem alguém que cuida da comida, alguém que cuida da limpeza, alguém que cuida da roupa, alguém que cuida dos serviços todos e tal. Na minha casa, a sua casa não precisa de coisa alguma, mas o seu filho, independentemente do tamanho da sua casa, do tamanho da sua conta bancária, do tamanho da sua condição, do tamanho da sua disposição, ele precisa aprender a cuidar de si mesmo. Entendeu? Esse filho precisa. Ele precisa aprender a cuidar de si mesmo. Ele aprende como? Aprendendo a ter responsabilidade, a arrumar uma cama, a arrumar uma mesa, a lavar uma louça, a fazer alguma coisa, a lavar um carro, a capinar o quintal, alguma coisa. Ele precisa aprender a cuidar da casa onde ele mora. E com isso ele está aprendendo a cuidar de si mesmo. Se a gente cuida da casa que ele mora, então ele nunca aprende a cuidar de si mesmo. A casa não é só minha, a casa não é só, não é? E aí vou dar uma palhinha para as mulheres, né, que a gente sempre faz, a gente sempre fala, né, ele pensa que a casa é das mulheres, inclusive as mulheres, ela deu uma palhinha para vocês que eu vou falar dos homens, né, dá uma alfinetada dos homens,
mas vocês também, mulheres, não assumam esse papel de que a casa é minha. Compartilha com o marido, com os filhos, compartilha. Aí você quer mandar na casa, a casa é minha, a casa é minha, a casa é minha, o marido vai deixando tudo para lá. Então você assuma, você cuida, a casa é minha, não, a casa não é minha, a casa é todo mundo mora na casa. Todos moram na casa. Então o cuidado, as responsabilidades é para todos. Então, homem, a responsabilidade também é sua, você mora na casa. A gente ensina os filhos como pais, nós devemos ensinar os nossos filhos essa responsabilidade. É descuidar de si mesmo. Porque se eles estão na casa dos pais e eles aprendem só a receber e cuidar, eles nunca aprendem a cuidar. Eles têm que cuidar da casa que eles moram, da roupa que eles vestem, eles têm que cuidar, serem responsáveis. E nós vamos ensinando isso nas pequenas coisas. Essas 2 últimas semanas, Isaac está ali. Vai ser sempre meu menino, né? Já é maior de idade há muitos anos. Nesse último dia ele teve lá um problema na faculdade, uma questão burocrática, uma questão legal. E que ele falou com a gente e estava para resolver. Nós conversamos. E aí a gente fica assim, tentado lá. E aí ele conversou comigo, conversou com o filho, nós orientamos ele, falamos, segue esse caminho, assim, tal, para resolver essa questão. Conversa com quem precisa conversar, quem pode resolver essa questão. E aí ele disse a ele assim, você precisa resolver. Mas aquela tentação de querer ir lá, né? Inclusive eu falei para ele isso. Eu falei assim, eu não vou lá, porque senão vamos chegar lá e falar assim, o pai já veio resolver. Quer dizer, até que eles endureçam, né? Um homem desse estudando, está aqui, em vez de resolver as coisas dele, precisa vir o pai resolver. Aí eu falei para ele, não vou. Se você de tudo não conseguir resolver, e eles não quiserem resolver a questão, um probleminha na matrícula, e se não quiserem resolver, aí sim eu posso ir lá tentar conversar, senão vai um advogado e isso resolve fácil. Pronto. E aí, hoje ele chegou e falou assim, está resolvido, conversando. Essa semana ele falou com a gente, tive reunido com o pessoal aqui, assim, esperar até sexta-feira para ter uma... Beleza, resolveu. Entendeu? Ou pelo menos está tudo encaminhado para resolver, não é isso? Já está tudo acertado para resolver. Um pequeno probleminha que precisa ser resolvido. Agora, se eu fico daqui e falar, não, meu filho, eu vou lá e vou conversar e tal, e aí? Aí não vira homem. Não vira homem no sentido de assumir as suas responsabilidades, a cuidar de si mesmo. Não é que a gente não pode ajudar o filho, não é que a gente não pode estar junto, entendeu? Mas a gente precisa ter a oportunidade do filho aprender a se cuidar. E é desse jeito que nós precisamos fazer. E aí nós poderíamos citar vários exemplos. Então, cuida do seu filho, você que é pai, cuida do seu filho, mas ensina ele a cuidar de si mesmo. Qual é o desafio disso? O desafio não é entender. Preste bem atenção, nós pais. O desafio não é a gente entender isso, é a gente conseguir segurar o coração. Porque às vezes é difícil. É difícil a gente segurar o coração para deixar o filho aprender. É difícil, como eu falei aqui na quinta-feira, a gente precisa ter paciência, né? Às vezes os filhos fazem coisas diferentes da gente, num ritmo diferente, e pais são pacientes, me dá aqui que eu faço, não deixa que eu faço, você não sabe fazer, você toma a frente, não deixa os filhos aprenderem a cuidar de si mesmos. Entenderam? Às vezes quem e eu viajamos e deixamos os 3 meninos em casa, no final de semana. Eles ficam aqui, vocês já viram os meninos aqui no culto e a gente é ausente, os 3. E a gente sai tranquilo, a gente não precisa deixar uma lista de deveres, alguma coisa assim. A gente não precisa deixar uma comida adiantada, não precisa deixar qualquer orientação. Só precisa no máximo falar assim, se comportem,
E pronto, é o que a gente espera deles. E eles cuidam deles mesmos. E a gente às vezes liga: o que vocês estão comendo aí? Estão fazendo isso, aquilo, outro. E tal, vem para o culto normalmente. E cuidam de si mesmos. Terceiro conselho aos pais: crie vínculos de vida com o seu filho e não os vincule a nada além de vocês mesmos. Vou repetir: crie vínculos de vida com o seu filho ou com os seus filhos e não os vincule, não vincule os vínculos a nada além de vocês mesmos. Os vínculos que nós devemos criar tem que ser entre nós e os nossos filhos, tem que ser pessoais e não vinculado a qualquer coisa. Ou seja, o meu desejo, penso que estou fazendo isso, é criando vínculos com os meus filhos. Vínculo é essa afinidade, vínculo é esse ajuntamento, é esse entrelaçamento, é estar aportado um no outro, é estar unido. Então nós devemos criar vínculos com os nossos filhos que não estejam vinculados. Esses vínculos não podem estar firmados em qualquer outra coisa senão em nós mesmos. Eu não sou pai dos meus filhos porque eu sou pastor. Eu não sou pai dos meus filhos porque eu tenho uma casa. Eu não sou pai dos meus filhos porque eu assumo as despesas deles. Eu não sou pai dos meus filhos porque eu cuido da saúde deles. Eu não sou pai dos meus filhos porque eu compro roupa para eles. Eu simplesmente sou pai dos meus filhos. Não está vinculado a nenhuma dessas coisas. Porque todas essas coisas, elas podem ser passageiras. Todas essas coisas, elas podem ser instáveis. E se os vínculos de relacionamento entre pai e filho estiverem associados, embasados, vinculados nestas coisas, isso pode se romper, isso pode deixar de existir. Se eu sou pai dos meus filhos porque eu sou pastor, ou porque por causa da minha profissão, por causa do meu trabalho, um dia, se eu deixar de ser, eu deixarei de ser pai dos meus filhos. Os vínculos se romperão. Se eu sou pai dos meus filhos porque eu tenho uma casa e eles moram na minha casa, se um dia eu não tiver casa, eles deixarão de ser os meus filhos. Os vínculos se enfraquecerão. Se eu sou pai dos meus filhos porque eu assumo as despesas, porque eles dependem de mim, dependem do meu dinheiro, dependem dos meus recursos, se um dia eu deixar de ter esses recursos, ou se um dia eles não precisarem mais desses recursos, os vínculos se enfraquecerão ou se romperão. Portanto, nós devemos criar vínculos com os nossos filhos que não estejam vinculados nada além de nós mesmos. Por outro lado, eles não são nossos filhos porque eles estudam, ou porque eles trabalham, ou porque eles ganham dinheiro. Também não está vinculado a nada que eles façam, nada que eles vierem fazer. A profissão que eles terão, que eles construirão na vida. Não. De maneira nenhuma. Entendemos? E aí encaixa aquelas falas que já disse tantas vezes, né? Às vezes nós aportamos a nossa autoridade às coisas e criamos vínculos baseados nas coisas. Eu amo os meus filhos porque são meus filhos. E desejo que eles me amem, me respeitem, convivam comigo, por serem meus filhos, por ser o pai deles.
Portanto, jamais saiu da minha boca dizer assim: quando estiverem debaixo do meu teto. É muito pouco. Enquanto estiver debaixo do meu teto, eu estou colocando data de validade no relacionamento. Eu estou colocando data de validade na minha autoridade como pai. Enquanto estiver debaixo do meu teto, tem que seguir minhas ordens. Tem que fazer o que eu mando. A tendência é um dia eles saírem do nosso teto, não é? E aí? Perdeu a autoridade. Enquanto comerem do meu feijão, tem certeza que é isso mesmo? Você está condicionando o vínculo a uma coisa tão pequena. Tem que ser assim, irmãos. Enquanto nós vivemos, nós cultivaremos laços de pais e filhos, nesta casa ou na sua casa, com o meu dinheiro ou com o seu dinheiro, aqui, amanhã, depois, não importa quando, nem como, em quais condições, nós sempre seremos pais e filhos. Não está vinculado, não está condicionado a coisa alguma, senão a nós mesmos. Então, Pai, tive esse relacionamento, tira todas as coisas. Eu queria que meu filho estudasse, fizesse isso, aquilo, outro. Ele não fez, ele não é mais meu filho? Continua sendo filho. Se ele fez isso, aquilo outro, não está vinculado a isso. Não está vinculado a seu filho fazer isso ou aquilo outro, andar por esse caminho, andar por aquele caminho. Filho é filho e pronto. É isso que nós precisamos do tempo. Não importa onde nem como, filho é filho. Se nós cultivarmos esse relacionamento, nós estamos cultivando um relacionamento saudável e equilibrado. 3 conselhos aos filhos. E é claro que nós pais vamos harmonizar esse conselho dos filhos. 3 conselhos aos filhos. Eu não quero aqui dizer que esses sejam os conselhos mais importantes, ou seja, os prioritários. Eu apenas coloquei 3 conselhos aos pais e 3 conselhos aos filhos, que eu gostaria de falar no dia de hoje, e que significa que a gente vai ter sabedoria se a gente cultivar esses princípios ou essas ideias. E eu quis colocar assim: primeiro, suba nas costas do seu pai. Não é literalmente, calma, Marcos ajeitou a coluna assim. Mas você li o pensamento dele e falou assim: não tenho idade para isso. Já estava carregando. Não é? Imagine só, eu também não aguentaria não. Olha o tamanho dos meninos. Suba nas costas do seu pai. O que quer dizer com isso? Subir nas costas do pai quer dizer: use tudo que o seu pai tem para que você consiga enxergar mais longe. Filhos que desprezam aquilo que os pais têm, aquilo que os pais são, aquilo que os pais conhecem, filhos que não ouvem, que não aprendem, eles querem seguir o caminho sozinhos. Filhos inteligentes sobem nas costas dos pais, e pais inteligentes permitem isso. Entenderam? Ou seja, seria uma falta de sabedoria muito grande se o filho não aproveitasse tudo aquilo que o pai sabe, tudo aquilo que o pai conhece, tudo aquilo que o pai já aprendeu, para que dali ele tenha um ponto de partida. Algumas pessoas dizem assim: cada um tem que ter a sua experiência, cada um tem que ter os seus próprios erros. Isso não é verdade. As experiências são boas. Um ditado diz que
Pessoas normais aprendem com suas próprias experiências. Pessoas sábias aprendem com as experiências dos outros. Eu não preciso passar pelas experiências para que eu aprenda alguma coisa. Eu nunca usei droga nenhuma, nem um tipo de droga. Eu não preciso usar para saber o dano que causa na vida de uma pessoa. Não preciso usar. Preciso? Claro que não. Basta olhar para a experiência daquelas pessoas que usam, o quanto é degradante na vida de pessoas que usam determinadas drogas, para que eu saiba, para que eu aprenda que eu não devo usar, que eu não quero ter aquela experiência. A experiência dessas pessoas é o suficiente para que eu aprenda, para que eu faça diferente. Eu não preciso passar por essa experiência para saber que eu não a quero, que eu não desejo, que não é para mim. Eu não preciso. Então, filhos, aprenda com a experiência dos seus pais. O filho suba nas costas do seu pai. Sugue dele tudo o que ele sabe, tudo o que ele já viveu, todas as experiências, todos com os erros, com os acertos. Suga do seu pai. Um filho, ele não precisa aprender com as suas próprias experiências. Não é necessário destruir a imagem do pai para que a sua imagem do filho seja construída. Muitos filhos, eles se distanciam dos seus pais porque acham que estão sempre à sombra do pai. Acham que nunca vão conseguir ser alguém, nunca vão conseguir romper adiante, acham que nunca vão conseguir ser homens de verdade, mulheres de verdade, terem autonomia na vida, se estiverem próximos dos pais. Não se trata de uma concorrência. Não se trata de uma competitividade. Pais precisam dizer assim: filho, sobe aqui. O natural é que todo filho vá além de onde os pais estejam. O natural é que os filhos sejam mais que os pais. Por isso eu coloquei aqui: pais, permitam isso. Porque se nós queremos os nossos filhos numa vida saudável e equilibrada, eles precisam seguir adiante, além de nós. Filhos foram dados por Deus para serem lançados pelos pais, para irem além de onde nós estamos. Não quer dizer que os filhos vão fazer tudo que os pais fizeram. Mas se eu sou pastor nota 7, e eu tiver um filho que seja professor, ele precisa ser pelo menos nota 8. Eu preciso ser alguém melhor do que eu na vida. Se ele subiu nas minhas costas, ele vai ver muito mais do que eu vi. Ele já pode começar de um degrau de onde eu demorei tanto tempo para chegar. Então, filhos, façam isso. Pais, permitam que os filhos façam isso. Nós falamos aqui na semana retrasada, na reunião dos homens, dentro de um tema que nós estávamos abordando, que tem se falado muito que essa geração é a geração que pela primeira vez ela tem um déficit em relação à geração anterior. Pela primeira vez, em toda a história, os filhos sempre alcançaram mais conhecimento, sempre alcançaram maior proeminência do que os pais, em todas as gerações. Nós estamos vivendo pela primeira vez, filhos menos capazes do que os pais. Isso é de modo geral. Isso não quer dizer que não existem exceções, mas nós que temos esse conhecimento, nós que sabemos disso, não podemos viver
nos conformar com o mundo. Não podemos viver essa naturalidade do mundo. Nós devemos seguir o curso normal. Nós devemos criar filhos para que eles possam ir além de onde nós chegamos. Nós precisamos dizer para os nossos filhos: vão, sigam adiante, subam aqui. Não cometa os mesmos erros que eu cometi. Aprenda tudo que eu aprendi. Seja melhor do que eu. E filhos devem aprender a fazer isso. Suba nas costas do seu pai. Não tenha suas próprias experiências sem que antes você aprenda com a experiência do seu pai. E é claro, existem muitas outras pessoas que podem te ajudar com as suas experiências. Algumas pessoas falam assim: cometa seus próprios erros. Não quero que meus filhos cometam seus próprios erros, não. Quero que eles acertem. Quero que eles acertem. Se errarem, que aprendam. Então, filhos, subam nas costas do seu pai. Aprenda o que ele já aprendeu. Aprenda com as experiências que ele já teve. Não cometa os erros que ele já cometeu. Para que você tenha uma nova propulsura, para que você vá adiante, além do onde ele já foi. Porque isso é o natural. Isto é natural. Segundo conselho aos filhos: tenha paciência com seu pai. Cadê céu? Ali. 6:3. Tenha paciência. Entendeu? Entendeu? Tenha. Eu vi. Tenha paciência com seu pai. Eu vi. Tenha paciência com seu pai. Em Valdemir, tenha paciência com seu pai. A gente conversava essa semana, né, Valdemir? Eu falei: Valdemir, quando a gente ficar velho, não precisar que nossos filhos tenham paciência com a gente. Foi isso, Valdemir? Lá em frente à sua casa, conversava com tantas coisas ali. Ele até falou assim: será que nós vamos fazer as coisas assim? Eu falei: com certeza. Nós vamos fazer as mesmas coisas, não, vamos fazer outras diferentes. Vamos fazer outras diferentes. Os filhos fazem mais. Posso falar aqui, Valdemir, falar da questão de saúde, né? Mas o pai é teimoso, quer cuidar dele, da saúde, mas não vai. Não sai dali da roça, é difícil. Leva ele para fazer os exames, para cuidar, mas ele. Eu Valdemir, tenha paciência. Quando a gente ficar velho, vamos fazer essas coisas também. Podem ser essas mesmas, mas não vamos inventar outras. Calma, e você errar, pode ter certeza. Com certeza, nós vamos dar trabalho para os nossos filhos. Tenha paciência. Filhos, tenham paciência com seu pai. É claro, com a mãe também. Se tudo der certo, você estará à frente dele e precisará de paciência. Presta atenção nisso. Se tudo der certo, filho, quando chegar um certo momento, você estará à frente do seu pai. Você saberá mais do que ele, você terá mais saúde do que ele, de modo geral. Se tudo der certo, você terá uma condição melhor, talvez financeira. Na maioria das vezes, sim. Se tudo der certo, você terá uma visão de mundo muito mais ampla, muito mais real do que o seu pai. Se tudo der certo, você estará numa condição mais avançada. E o que você precisa? Ter paciência. Eu não quero chegar na velhice sendo melhor que os meus filhos. Eu não quero chegar na velhice
tendo os meus filhos dependendo de mim. Eu não quero chegar na velhice tendo que em todo tempo aconselhar meus filhos. Eu quero chegar na velhice recebendo a paciência dos meus filhos. Não precisando chamar a atenção deles, aconselhá-los ou dizer me siga, porque eles já terão seguido o caminho devido. Eles já terão construído a vida devida. Eles já terão alcançado o que propuseram alcançar. E o que eu desejarei? Paciência. Eu não quero chegar à velhice andando no mesmo ritmo dos meus filhos, porque eu não serei capaz de fazer isso, em muitos sentidos. Eu não estou aqui tendo uma visão pessimista. Eu estou falando de modo geral. Então, eu espero que os meus filhos tenham paciência para me suportar, para me esperar, paciência para me ensinar, paciência para entender que talvez não estarei tão disposto ou tão aberto a viver no então momento moderno, porque todo tempo presente é moderno para alguém. E deslocado para outros. Eu já não tenho paciência para me ligar às redes sociais. E não me considero velho, não. E longe disso. Imagine daqui a 30 anos, quem sabe 40 anos. Imagine só. Eu chamo nós filhos, meus irmãos, chamam a nossa mãe e falam assim: não atenda o telefone de ninguém, vai pedindo os dados da senhora e tal, de jeito nenhum. Tá bom, moço? Qualquer pessoa pedir número de CPF, falar que quer fazer empréstimo, falar que a senhora ganhou qualquer coisa, a senhora falar, não quero nada disso não. Eu já vi ela fazendo telefone, ela não vai ver. Se ligar dizendo que é do banco, que aconteceu um problema, que o cartão da senhora foi bloqueado, que o dinheiro da senhora não vem, então ela fala assim, tá bom, meus filhos vão lá no banco resolver. Mas não passa senha, não digita nada, não faz nada. Entendeu? Aí a gente fala isso com a nossa mãe. E ela segue direitinho mesmo. Ela não passa dado para ninguém, não atende. Gente que ligou, que é estranho, que falou qualquer coisa, não estou interessado não, desliga o telefone. Seja lá quem for que está falando qualquer coisa. Para evitar qualquer distúrbio. Hoje eu estou instruindo minha mãe. Não sei de que modo, chegará um tempo que meus filhos vão ter que me instruir, ter paciência comigo, me ensinar, porque esse é o curso natural da vida. Eu não estou querendo colocar aqui que os idosos se tornam bobalhões, que os idosos se tornam deficientes, inatos. Não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo que os filhos precisam ter paciência com os pais, não importa qual seja a condição, em que grau, em que situação, em que realidade, filhos precisam se preparar para ter paciência com os pais. Do mesmo jeito que eu falo com que assim, nós precisamos nos preparar para ver os nossos filhos fazendo coisas que nós não faríamos. Eu falo isso desde muito tempo.
Eu falo, agora a gente tem que realmente preparar. Falar só não resolve. Nós temos que nos preparar para ver os nossos filhos tomando decisões que nós não tomaríamos. Não falo de pecado, de coisas imorais, de coisas incorretas, não. Mas decisões da vida. Eu não faria isso, não tomaria essa decisão. Não compraria tal coisa, não faria isso e aquilo outro. Eu falo porque ele sempre, nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos preparar para isso. E é verdade, se nós queremos ter um bom relacionamento, nós precisamos nos preparar para isso. E do mesmo modo eu falo para vocês, filhos. Se vocês querem ter um bom relacionamento com os pais, preparem para ter paciência com eles, de algum modo, de alguma maneira. Para vê-los fazendo coisas que vocês não fariam. Para vê-los fazendo coisas que vocês não realizariam. Vivendo num tempo, num ritmo diferente de vocês. Será necessário conviver. Será necessário ter paciência. Imagine só, meninos, vocês saem de férias e as férias é do jeito só vocês, levando a gente de outro jeito. Ou não é? É claro que é. E ainda tem uns pais que falam assim, mas eu não quero incomodar, mas eu não quero e tal. Não quero incomodar. Nós não criamos filho a vida toda. Quando chega na velhice, não é vez deles. Entendeu? E mais, nós ensinamos nossos filhos assim também, ó. Não são só seus pais, vocês vão ter sogro e sogra também. E é o mesmo peso, a mesma medida, os mesmos valores. Os mesmos valores. Não é cada um cuidando do seu lado, não. Isso não está correto, não. Não é cada um cuidando dos seus pais, não. Não é cada um puxando a sardinha para a sua brasa, não. Não é cada um cuidando dos seus pais, não. Se marido e mulher se tornam um, tudo que é importante para um tem que ser para o outro. Se eu ensino os meus filhos a fazerem isso, eu espero das minhas noras que elas também façam isso, com os pais delas. E se eu quero que as minhas noras aceitem que meus filhos façam isso, eu tenho que ensinar meus filhos também a aceitarem isso. Senão não é a verdade, senão não é o princípio, senão não vale. Não é à toa que existe muita rivalidade, né? Entre sogros e genros, noras. E às vezes entre os pais de um e os pais do outro, uma concorrência, uma disputa, e por aí vai. Isso não é saudável. Filhos, tenham paciência com seu pai, sua mãe, principalmente quando chegar a velhice. Se preparem para isso. Em último lugar, conselho aos filhos: seja, aí não é um conselho para agora, quem sabe. Alguns, quem sabe, para agora. Seja o amigo que seu pai não permitiu que você fosse na infância. Aqui eu volto ao primeiro ponto. Os pais devem criar filhos como pais, e aí eles terão filhos e amigos. Se tentarem ser amigos, eles não terão nenhuma das duas coisas. Se o seu pai te criou como filho mesmo, ensinando a ser responsável, cuidar da sua vida, e você hoje chegou à idade em que você é responsável por si mesmo, seja o amigo, a amiga de seu pai que ele precisa. Na infância não era possível. Na infância não era o ideal. Mas agora é. Você chegou na vida adulta, seja esse amigo. Se você ainda não chegou, no dia que chegar o momento, seja o amigo que o seu pai não permitiu que você fosse
quando criança, porque quando criança, ou quando adolescente, até mesmo parte da juventude, não era permitido, não era ideal. Então, quando chegar a hora certa, seja o amigo que o seu pai espera que você seja. Ah, mas meu pai não me criou assim. Seja amigo. Se você chegou sua vida adulta tendo seu pai, seja amigo dele. Agora sim você pode ser amigo. Agora sim você não precisa ser filho que recebe as ordens do seu pai ou que está debaixo da autoridade dele como uma criança. Agora você pode ser amigo, agora você pode ter cumplicidade, agora com todo respeito você pode ter a comunhão e viver ao lado, caminhando juntos, aprendendo um com o outro. Sim. Se você hoje olha para o seu pai, você é adolescente, criança, jovem, olha para o seu pai e fala assim, mas meu pai é muito duro, meu pai é assim, meu pai não é legal, o pai de fulano é legal. E se você olha assim, espere que chegará o momento que você poderá seguir esse conselho. Seja amigo do seu pai. Aí é ser companheiro, aí é descobrir afinidades, aí é descobrir as cumplicidades e ser um amigo que não se podia ter, ou a amizade não se podia ter com uma criança, porque não havia maturidade para isso. Mas quando chegou o momento de maturidade, seja o amigo, a amiga, do companheirismo, da cumplicidade, de abrir o coração, de contar as coisas, de compartilhar, de viver a vida realmente de amizade, porque já não é mais necessário a criação de um filho ensinando o caminho que deve andar, ensinando a responsabilidade. Você não necessita mais do seu pai e da sua mãe para te orientar, para te ensinar a ser responsável, para ensinar o caminho que você deve andar, porque isso você já recebeu, isso você já aprendeu. E se você já usufruiu disso, agora resta você ser amigo, amiga do seu pai, da sua mãe, da sua família, porque aí você vai desfrutar de tudo aquilo que foi plantado. E se não foi plantado, plante e viva essa vida de comunhão. Se você não recebeu do seu pai aquilo que você acha que poderia receber, doe, faça, seja o amigo, seja o companheiro, a companheira, a amiga, a pessoa que serve, que abençoa e está junto, em nome de Jesus. Encerro aqui esses conselhos. Se nós ouvirmos a palavra do Senhor, a sabedoria, nós estaremos bem, viveremos como famílias abençoadas, relacionamentos equilibrados entre pais e filhos, famílias que são realmente equilibradas vivendo para o Senhor. Amém. Fica de pé, vamos orar. Vamos orar, em seguida vamos cantar um louvor, vamos orar, vamos dar graças ao Senhor pela palavra. A oração é só dizer assim: Senhor, eu quero aprender a ser sábio na palavra para criar relacionamentos abençoados. Faça a oração em nome de Jesus. Pai Santo, Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nos ensinar a buscar a sabedoria, por nos ensinar a buscar o entendimento. Nós queremos ter entendimento para vivermos como famílias abençoadas, famílias equilibradas, famílias que cultivam bons relacionamentos. Abençoa-nos aqui, Senhor, para seguirmos em frente, sendo instruídos pela Tua palavra, sendo, ó Deus, guiados pelo Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra esteja no nosso coração e a gente viva confiando no Senhor, porque Tu és fiel em todo tempo, como nós cantamos aqui. Tu és grande, poderoso, nós te damos graças por tudo. Damos graças, Senhor,
de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Amém. Vamos cantar? Vamos cantar louvor. Os irmãos do louvor estejam aqui. Estão aqui. Amém. Vamos cantar o cante. Enquanto cantamos, se você com sua contribuição, entregue em honra e adoração ao Senhor, por gratidão, o zelo para a obra do Senhor. Façamos isso em nome de Jesus. A apresentação das crianças.
agradeço, papai, pelo beijo que dás de manhã quando vai para o trabalho. Eu te agradeço, papai, pelas palmadas poucas e muitas no lugar preciso na hora certa. Eu te agradeço, papai, pelas broncas que me dás de vez em quando ou de vez em sempre. eu te agradeço, papai, Porque tu me ensinaste o caminho do bem e do dever. eu te agradeço, papai, pelas tardes de sábado, domingo ou feriado. eu te agradeço, em nossa companhia. eu te agradeço, papai, Pelo lar e pedacinho do céu, que os dois construiriam. eu te agradeço, papai, Porque em tudo, em uma verdade exemplo para a família e a eu te agradeço, papai, Porque tu és bom, generoso, primo, amigo, trabalhador e corajoso. eu te agradeço, papai, Nós te agradecemos, Papai do céu. eu te pedimos que abençoe ricamente nosso papai, hoje e sempre. Amém. Nesse momento também eu quero oportunidade de Isaac. Vai a palavra dos nossos pais. Boa noite, meus irmãos. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É um versículo muito comum utilizado para poder falar sobre paternidade, né? E de fato tem uma mensagem muito forte. Você tem em suas mãos o poder para decidir o destino de uma vida inteira, a vida do seu filho. E é com essa responsabilidade, essa é a responsabilidade da paternidade. A responsabilidade que vocês têm de buscar o melhor em nome do amor que vocês nutrem e constroem por seus pequenininhos, por seus meninos, desde a primeira notícia vão ser pai. E que nutrem ao longo dos anos, durante a gestação, o nascimento, os primeiros meses, e à medida que a vida vai crescendo, até mesmo quando seu filho já se torna adulto, vocês nunca deixam de ser pais. Estão sempre ali buscando o melhor pelos seus filhos. E é bonito ver o quanto no Dia dos Pais os sorrisos se abrem, as declarações brotam dos lábios de filhos e pais dizendo eu te amo. O quanto que os gestos, os toques, os olhares demonstram isso. O quanto que a alegria vem e toma a casa quando se monta aquele almoço de domingo, almoço do Dia dos Pais. Às vezes, quando os filhos também buscam presentes em forma de mostrar essa gratidão, quando as lágrimas molham os olhos. Quando essa data nos sensibiliza sobre o amor paternal. Realmente, é uma data importantíssima, mas é uma data que não funciona, não tem o seu valor, sem tudo aquilo que foi construído, sem tudo aquilo que se pensa em construir, já que a paternidade não se resume a esse dia, se resume a toda a vida. A toda a vida, desde que você se tornou pai. E a nós jovens, que ainda não somos pais,
desde quando nós começamos a pensar: um dia eu serei pai. Por isso, essa mensagem que eu tenho é uma mensagem de esperança. Aqueles que já são pais e aqueles que não são. Nunca deixe de lutar pelos seus filhos. Nunca deixe de batalhar, de ir atrás, correr, vencer as lutas diárias, os corres do dia a dia. Não olhem para o mundo e digam: nossa, o mundo está tão difícil que até dá medo de ter filho. Nos dias de hoje está complicado de ter filho. Como meu pai diz, e disse isso para mim, com certeza já, muito do que ele disse para mim, ele disse para todos, né? A gente sempre vive os nossos dias, a gente sempre vive o nosso presente. Os nossos dias sempre serão difíceis. Não houve tempos mais fáceis, não houveram tempos mais fáceis. Então continue encarando a responsabilidade de ser pai, com força, com garra. E aí, algo que Provérbios também nos traz, com certeza se cumprirá na sua vida. E eu posso falar isso. Provérbios 20, versículo 7, diz assim: o justo anda na sua integridade. Felizes lhes são os filhos depois dele. Feliz Dia dos Pais a todos. Quero orar para os pais. Eu quero orar para os pais. E gostaria que nós agradecêssemos pela vida de cada pai que está presente, os que estão ausentes também. Ausentes que eu digo que estão aqui. O seu pai, agradeço em nome de Jesus. Mas eu quero compartilhar uma experiência com os irmãos, que Isaac é meu primeiro filho e não me esqueço de quando eu seria pai, e não me esqueço daquele dia que eu tomei meus braços e eu vi pela primeira vez. E daí, daquele dia em diante, eu sabia que não queria ter só um filho, e eu fui tomado por uma dúvida consumidora, que me consumia, uma dúvida horrível, eu diria. É se eu voltaria a ter a mesma sensação, ter a mesma impressão, a mesma emoção, ter a mesma graça, se não tivesse o segundo filho. Porque isso me consumia, essa dúvida. Se ao ter o segundo filho, o terceiro filho, como era o nosso plano, e nós realizamos o nosso plano, se eu teria a mesma emoção, se eu teria a mesma alegria, se repetiria aquela experiência do mesmo modo. Porque eu pensava, agora que eu sou pai, talvez é como comer uma sobremesa uma segunda vez. E essa dúvida, para minha agradável surpresa, deixou de me consumir quando Raul foi a mesma emoção, foi a mesma alegria,
daí veio nosso terceiro filho, Celso. Vem aqui, Celso. A mesma alegria. E eu tenho certeza que tivesse 4, 5, 6, 10 filhos. E confesso que isso é pessoal. Eu vou dizer pessoal. Eu planejei errado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria mais filhos. Pelo menos mais um ou 2. Eu teria. Eu não me arrependo de ter tido 3 filhos. Me arrependo de não ter tido 4 ou 5. Mas foi o que ele e eu, antes de nos casarmos, havíamos planejado. Temos 3 filhos. E graças a Deus podemos concretizar os nossos planos. Eu sou um pai feliz, sou um pai em realização. Não digo que sou um pai realizado, eu estou em realização. E nessa realização me sinto realizado. Estou feliz com os meus filhos, amo os meus filhos e asseguro a vocês, ter um filho, terceiro filho, é viver tudo novamente, é ter as mesmas emoções, é ter a mesma alegria, é ser pai novamente, é ser pai como nunca foi antes. Ser pai de um filho é uma coisa, ser pai de 3 filhos é outra coisa, ser pai de 3 filhos é outra coisa, e ser pai de 4 filhos eu não sei o que é. Deve ser outra coisa que eu não conheço, mas deve ser alguma coisa ainda diferente, uma outra experiência que eu não passei por ela. Gostaria que nós orássemos. Fique de pé. Se você for possível, juntar-se aí com seu pai, com sua família. Se tem alguém sozinho, você quiser juntar-se a essa pessoa. Talvez seu pai não está aqui, você pode orar. E talvez você não tenha pai, como eu. Eu perdi o meu pai aos 6 anos de idade. E isso foi uma lacuna na minha vida, uma ferida que ficou aberta, e certamente, ao me tornar pai, isso mudou muito na minha vida. E hoje eu não tenho nenhuma lembrança, não tenho nenhuma dor. O tempo de meu pai ser meu pai durou 6 anos. E o tempo de eu ser pai está em vigor, e é isso que eu quero ser pai. E estou sendo, enquanto o Senhor me permitir. Eu quero dar graças a Deus por isso, eu quero orar por você, e por você que é pai. Se você não tem o seu pai, ore pelos seus filhos, ore pelos filhos que virão, ore para que, se o Senhor lhe permitir, que você seja um bom pai, em nome de Jesus. Ore pelos pais que você conhece, pelos pais que você quer ver ser abençoado, em nome de Jesus. Agradeça a Deus por cada pai próximo a você, da sua família, da sua convivência, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Falemos com o Senhor. Pai Santo, graças te damos por esse dia, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de comemorarmos o Dia dos Pais. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos, ó Deus, constituir famílias abençoadas, famílias com as quais nós podemos conviver, caminharmos juntos. Obrigado por essa oportunidade hoje de falarmos, ó Deus, desse personagem, dessa pessoa tão importante que é o Deus do Pai. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria. Abençoa cada pai presente aqui, Senhor. Que a tua graça esteja sobre cada um. Os pais que estão ausentes, os pais da nossa convivência, Senhor. Nós queremos, ó Deus, abençoar cada um, pedimos pelas tuas bênçãos sobre a vida de cada pai. Ó Deus, eu peço pelas tuas bênçãos sobre a vida de cada homem aqui, Senhor, desde o mais novo até o mais velho. Aqueles que são pais, aqueles que ainda serão, que o Senhor ainda permitirá ter essa experiência, que o Senhor conduza-nos, ó Deus, cada um conforme o teu plano, conforme o propósito do Senhor na vida de cada um de nós. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio da paternidade. Eu agradeço ao Senhor pelos irmãos que são pais. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, pelos acertos, ó Deus, na paternidade. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça, ó Deus, na caminhada, quando erramos, Senhor. E o Senhor continua sendo fiel para conosco, nos ensinando
ensinando sempre a prosseguir, ó Deus, mesmo quando não acertamos. O Senhor nos condiciona, o Senhor nos capacita para prosseguirmos. Que seja assim na vida de cada um de nós. Quer, ó Deus, acertemos, quer falhemos, erremos, o Senhor sempre está conosco para nos impulsionar, para nos conduzir adiante, para aprendermos, para melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos. Seja assim na vida de cada pai desta igreja, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida dos meus filhos, a vida dos nossos filhos, a vida daqueles que ainda não são pais, para que, conforme a vontade do Senhor e os planos do Senhor na vida de cada homem aqui, Senhor, que ainda não é pai, que o Senhor possa conduzi-los a esta missão, a esse privilégio, ó Deus, a esta realização, para que façam, ó Deus, na Tua presença, para que se tornem pais abençoados e que, ó Deus, tenham filhos abençoados, automaticamente famílias equilibradas e abençoadas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pai, agradecemos ao Senhor nesta noite por este culto. Recebe a nossa adoração. Nosso culto é ao Senhor e somente ao Senhor. Que a Tua graça esteja sobre nós. Que o Teu amor esteja sobre as nossas vidas. Que a comunhão esteja sempre presente nas nossas famílias, ó Deus. Que o perdão do Senhor, ó Deus, esteja sobre nós e que nós perdoemos uns aos outros. E que a gente tenha sempre coragem e disposição para prosseguirmos, sendo famílias abençoadas pelo Senhor. Muito obrigado. Dá-nos, ó Deus, uma semana de bênçãos na Tua presença, conduz os nossos passos e que a gente saiba viver, ó Deus, e caminhar com sabedoria, honrando o Senhor, honrando a família, honrando uns aos outros, servindo e abençoando uns aos outros, recebendo sempre as bênçãos do Senhor. Que a Tua paz esteja sobre cada um de nós, que a Tua bênção nos alcance a todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Tem uma lembrancinha ali na saída para os pais, em nome de Jesus.